Nesse vídeo você vai compreender quais são os 4 caminhos do Arya, o Arya Marga, e como acessá-los. O caminho das pedras para isso está no Sutra do Lótus, capítulo 16. Este livro aqui, que é o livro sagrado, um dos principais livros da tradição Tiantai. Para você entender o caminho do Arya, no capítulo 16, eu tenho que voltar um pouquinho aqui no capítulo 15 e ler um trecho para vocês, em que o Buda ele fala que está extinto e não extinto ao mesmo tempo. Naquela parábola, usando aquela parábola do médico que se fingiu de morto. Vou deixar o link aí do vídeo passado na descrição. Vou ler aqui um trecho em que o Buda diz que mesmo extinto, ele ainda é presente. Ali a mim mesmo eu me faço aparecer, e a todos os seres que assim pensem. Os homens têm a mente transtornada, estão submersos no erro. Estando eu ali existente, não me vem. O que significa então o Buda estar extinto e não extinto? Quando o Buda Gautama se extinguiu, o seu Nirmana Kaya, ou seja, o seu corpo físico, se cessou, deixou de existir. Mas o Dharmakaya permanece vivo, presente em todos os seres do universo. Quando o praticante percebe que o Dharma é vivo dentro de si mesmo, ele deixa de praticar o budismo de maneira simplesmente protocolar, digamos assim. E a partir dessa experiência, o praticante está apto a adentrar nos 4 caminhos do Arya, o Arya Marga. O praticante percebe que não é só devoção, uma fé, mas uma transformação real da consciência, que não vem simplesmente por uma prática de ascetismo ou asceticismo, mas é algo que brota de dentro para fora espontaneamente à medida que nós olhamos para essa joia que é o Tathagata vivo dentro de nós. No primeiro caminho do Arya Marga, então, o praticante percebe que não existe um eu fixo permanente, que ele é apenas o resultado de agregados, karmas passados que culminam em sua presença, ou seja, que não há uma alma ou um ente fixo dentro dele mesmo, e que ele está unificado com todos os seres do universo através da natureza de Buda. Ou seja, todos nós somos parte de um único e mesmo organismo, interdependente. A segunda percepção do primeiro caminho, o vencedor da corrente, que é o Sotapanna, é que também o praticante percebe que os rituais por si só, eles não fazem a libertação. Então não adianta praticar de maneira protocolar os ensinamentos apenas, Os rituais eles são vazios em sua essência. Se você não tiver aquela conexão com a natureza de Buda, eles não vão trazer real transformação. E em terceiro lugar, o praticante percebe também nesse primeiro caminho, o vencedor da corrente, que a dúvida puramente intelectual ela não vai te levar ao conhecimento da realidade. Então você precisa de uma experiência transcendente, digamos assim. Quando eu falo transcendente, eu não estou falando numa experiência como no cristianismo, de um ser externo que te faz transcender a matéria. No budismo nós sabemos que tudo está aqui nesse universo e a natureza de Buda é imanente a todos os seres. Mas essa transcendência que eu estou querendo dizer é quando você se percebe como parte dessa grande alma universal, deste todo, como uma engrenagem, não apenas uma engrenagem sólida, mas como algo, um tecido vivo com todo o universo. Então, quando o praticante percebe isso, ele sai da sua vida que é vivida no automático, digamos assim. Ele não é mais arrastado de maneira tão facilitada pelo samsara, ele pode ainda voltar ao ciclo do samsara, dos sofrimentos, mas ele começa a conseguir uma estabilidade maior no reino humano. Lembrando que os 6 reinos do samsara é inferno, reino dos animais, fantasmas famintos, o reino dos humanos, dos ashuras e dos devas. Então os reinos inferiores são inferno, animais e fantasmas famintos. O 4º reino é o reino humano. Todos esses reinos são estados mentais. Então o reino dos animais é quando você age puramente por instinto, não usa razão. Os seres o mundo dos fantasmas famintos é um estado mental de consumismo exagerado, do querer ter, o ter mais do que o ser. O reino dos infernos é quando você está totalmente transtornado, não consegue pensar, está num sentimento de dor e sofrimento contínuo. E o reino humano desses
6 primeiros reinos é o reino mais estável, é o reino onde você pode usar a sua mente, a sua razão, o seu intelecto para tentar compreender a realidade. Então, quando você entra nesse primeiro caminho do Arya Marga, que é o vencedor da corrente, você fica estacado, digamos assim, ancorado no reino humano, e uma vez que ele renasce nesse estado mental do reino humano, ele ainda pode deslizar, digamos assim, recair no mundos inferiores, mas ele começa a galgar, como eu disse, um caminho de mais segurança e constância no reino humano. O segundo caminho do Arya Marga é aquele que retorna uma vez. Então aqui a transformação começa a ficar mais estável ainda. Então o que acontece? Os apegos aos desejos e ao ódio começam a diminuir mais drasticamente. Então significa que ele vai cometer os deslizes de cair ainda nos reinos inferiores, mas com muito mais raridade e com muito menos frequência do que no primeiro caminho do Arya Marga, tá? Então ele começa a cada vez atingir uma estabilidade mental maior. Então, mesmo que ele caia nos estados mais baixos, ele já consegue voltar ao reino humano rapidamente. Então ele, digamos assim, comete um deslize e já percebe instantaneamente que está caindo nesses reinos inferiores e já muda a chave da mente para retornar ao reino humano. Lembrando que é somente no reino humano que o praticante pode ascender aos 4 reinos superiores, estados mentais superiores, que são Shravaka, Pratyeka Buda, Bodhisattva e Buda. Esses 4 estágios são estágios da mente iluminada. Então, a partir do momento que você consegue permanecer o máximo possível no reino humano, você tem mais chances de atingir estados iluminados da consciência, segundo o budismo. Pessoal, não se esqueçam de deixar um like e se inscrever no canal para receberem mais conteúdos budistas como esse na sua linha do tempo. O terceiro caminho do Arya Marga é aquele que não retorna mais. Então agora a pessoa atinge um estado de consciência ali humana perpétua, ela não mais retorna aos reinos inferiores. Então é uma estabilidade interior muito profunda. Então é aquela pessoa que encontrou, digamos assim, o sentido de sua vida, né? Que agora a pessoa entrou no eixo, digamos assim. Ela não retorna mais aos reinos inferiores de sofrimento do Sansara e permanece no reino da intelectualidade, o reino humano. E por fim, o último caminho da corrente é o Arhat, é quando a pessoa está totalmente liberta do sofrimento e ela pode, enfim, ascender aos 4 reinos superiores da consciência. Então, a partir de agora, quando a pessoa entra no caminho do Arhat, ela vai começar a experimentar os reinos superiores, que é o reino, como eu disse, dos Shravaka, Pratyeka Budas, Bodhisattvas e Budas. Ela pode, digamos assim, vivenciar essas experiências. O Pratyeka Buda é aquele que é autodidata, é o budista que consegue compreender por si só as verdades do Dharma, os ensinamentos do Dharma. O Shravaka é aquele que toma para si votos éticos, não só de maneira protocolar, como aquele budista que não percebeu o Tathagata dentro de si, mas aquele que vive de forma contínua os ensinamentos, porque ele percebe que aquilo é a verdade e que aquilo liberta a si mesmo e liberta os demais do sofrimento. Ele pode experimentar o caminho do Bodhisattva, que é um caminho de extrema compaixão aos seres que sofrem, e pode, enfim, ascender ao estado de Buda, em que ele vai compreender a realidade como ela é, com todas as suas consequências e ligações de causa e efeito, suas ligações kármicas, que é o estado de Buda. Então, a pessoa, para poder usufruir, digamos assim, desses estados superiores, ela deve atingir o 4º caminho do Arya Marga, que é o caminho do Arhat. Então o Sutra diz que quando você compreende essa duração da vida do Tathagata, que ele está sempre conosco, isso gera mais mérito do que praticar as 5 perfeições isoladamente. Então, você praticar o budismo, digamos, como uma filosofia de vida, é inferior a você praticar o budismo quando cai essa ficha
da verdade, da duração da vida do Tathagata. Isso pode ser, né, absurdo para quando você escuta a primeira vez, tal, parece um negócio meio mágico, mas não é. É uma compreensão intelectual, como eu disse, de que nós somos impermanentes, que nós somos vazios, que não existe um eu substancial e que nós estamos ligados a todos os seres numa rede causal, num tecido causal. Ou seja, o sofrimento do outro é o meu sofrimento. É uma espécie de uma transcendência imanente, quando a gente percebe que nós fazemos parte dessa alma universal. A alma que eu estou falando aqui não é uma alma de essência, porque no budismo não existe, né, algo substancialista. Essa alma é exatamente a sabedoria do vazio, a vacuidade. É entender que todas as coisas são interligadas e não há algo, não há um ser separado do todo. Então aqueles que praticam simplesmente o budismo sem perceber isso, eles praticam, né, as 5 perfeições, continuam, o que é ótimo, né, que é a doação, moralidade, paciência, energia e meditação. Quem pratica isso por si só já é mais nobre que 90% da população mundial, mas ainda assim, se ele praticar isso e perceber a verdade da longa vida do Tathagata, isso vai deixar de ser apenas um esforço forçado, né, e acaba se tornando uma manifestação espontânea de uma mente desperta, o que é muito melhor. Então, o que o capítulo 16 está falando, enfim, que não é para você simplesmente deixar de praticar porque você não percebeu a realidade constante do Tathagata, né, da longa vida do Tathagata, mas sim dizendo que quando você pratica sem essa compreensão, a prática ela se torna limitada, e quando você pratica de forma, né, com essa percepção, a transformação acontece de forma espontânea e completa na sua mente e no seu coração. Como você tem praticado Dharma? Simplesmente de maneira protocolar, como uma filosofia de vida, ou compreendendo essa realidade do Tathagata, sempre presente no pico do abutre, nos ensinando Dharma a todo momento? Se você quer praticar o budismo assim, de maneira viva, pulsante, plena, eu escrevi esse livro, Como Praticar o Budismo Sozinho. Esse livro é uma espécie de manualzinho que vai te ensinar a praticar o budismo no seu dia a dia, numa linguagem bem brasileira e ocidental. Estou deixando o link para você adquirir esse livro na descrição e na mensagem fixada deste vídeo. Muito obrigado para quem chegou até aqui, não se esqueçam de deixar um like, se inscrever no canal e nós nos vemos no próximo vídeo.